Boa noite, meus amigos. Começamos mais uma vez invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Petreucina para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Este é mais um episódio do AI Outspeak, onde damos vida por meio de inteligência artificial a textos antigos de Olavo de Carvalho. Hoje apresento o artigo Chaves, Lula e Gurdjieff, publicado no Diário do Comércio em 20 de julho de 2010. Na opinião do Sr. Hugo Chaves, que com leves diferenças de nuance é a mesma do nosso governo e da nossa mídia, as Farc, que assaltam, sequestram e matam a granel, não são uma organização terrorista de maneira alguma. Terrorista é a TFP, que nunca matou um mosquito nem sugeriu o roubo de uma azeitona. Quando lhes digo que o traço essencial e permanente da mentalidade revolucionária é a inversão psicótica, não estou brincando, nem exagerando, nem fazendo figura de retórica. Estou apontando um dos fatos mais bem documentados da história cultural dos últimos séculos. Um fato que pode ser verificado tanto nas estruturas gerais do pensamento revolucionário, quanto nas atitudes práticas e até nos detalhes de linguagem de seus representantes mais notórios. Quando o Sr. Luiz Inácio Lula da Silva se recusa a dizer uma palavrinha em favor de um preso político cubano em greve de fome, alegando escrúpulos de interferir nos assuntos internos de uma nação estrangeira, ao mesmo tempo que ajuda a reintroduzir no território hondurenho um presidente banido e se gaba de ter metido gostosamente o bedelho do Foro de São Paulo nos plebiscitos venezuelanos, ele ultrapassa os limites da mentira política normal, que no mínimo respeita um pouco o senso do verossímil. Ele entra com as quatro patas no campo da inversão psicótica, chocando a plateia ao ponto de idiotizá-la, dessensibilizando-a para o absurdo do que está ouvindo. Embora esse modo de falar possa se consolidar como vício, ao ponto de seu próprio usuário se tornar insensível à maldade que pratica quando o emprega, na verdade ele se originou como uma técnica psicológica muito bem elaborada. Denomino-a impressão paradoxal, embora na bibliografia seja citada também com outros nomes, como dissonância cognitiva ou psicose informática. Georges Ivanovich Gurdjieff, o maior gênio do charlatanismo esotérico, usava esse tipo de discurso para estontear seus discípulos e reduzi-los a uma obediência canina. Por exemplo, ele mobilizava todo o arsenal lógico do materialismo científico para persuadi-los de que eram apenas máquinas, de que não tinham alma nenhuma, e em seguida afirmava, com a maior seriedade, que poderiam adquirir uma alma mediante uma certa quantia em dinheiro. O sujeito que ouvia uma coisa dessas caía imediatamente numa zona nebulosa entre a piada e a realidade, sem saber como reagir ante a impressão paradoxal. Reaplicada a técnica um certo número de vezes, o infeliz perdia todo o interesse em compreender racionalmente a situação e daí por diante se deixava conduzir pelo mestre como uma vaca puxada pela argola do nariz. Quando Gurdjieff introduziu essa técnica no Ocidente, talvez nem ele próprio imaginasse a velocidade com que ela se disseminaria entre os políticos e os intelectuais ativistas como um instrumento perfeito para tornar as massas incapazes de diferenciar entre a percepção humana normal e a inversão psicótica. Adolf Hitler, que consta ter recebido a influência de um discípulo de Gurdjieff, Klaus Haushofer, criou uma técnica oratória inteiramente baseada na impressão paradoxal, articulando o grotesco e o temível, de modo que a plateia sentisse ao mesmo tempo o desejo de rir dele e o medo de ser punida por isso. Que fazer então, se não jogar fora o próprio cérebro e trocá-lo por uma recompensadora aceitação passiva do que desse e viesse, mutatis mutandis? Foi por esse mesmo artifício que o Sr. Lula transmutou, no coração do seu público, a piedade em admiração fingida e a admiração fingida em bajulação compulsiva. Os comunistas deram um uso muito mais amplo a essa técnica, extorquindo do seu público a aprovação a crimes hediondos em nome dos sentimentos mais altos e sublimes, forçando a elasticidade moral até o último limite do humanamente suportável. A contradição internalizada acumulava-se no inconsciente até o ponto em que as vítimas estourariam se não descarregassem seus sentimentos de culpa
sobre algum bode expiatório, acusando-o de toda sorte de delitos imaginários. Daí a facilidade com que o público, não só o exército dos militantes, mas a vasta massa dos intoxicados pela onipresença invisível da cultura revolucionária, perde todo o senso de verossimilhança e acaba aceitando como razoável a conversa idiota de que a TFP é uma organização de alta periculosidade ou de que o senhor Alejandro Penha Esclusa, malgrado seu diploma de engenheiro, guardava em casa, ao lado do quarto onde dormiam suas 3 filhas pequenas, explosivos suficientes para fazer seu prédio voar em cacos.